senhores senadoras, senhores senadores, senhoras senadoras. Dirijo-me a Vossas Excelências para fazer uma breve reflexão a respeito da PEC 188 de 2019. A PEC 188 de 2019, a chamada PEC do Pacto Federativo, foi uma das 3 propostas de emenda à Constituição apresentada pelo governo federal no dia 5 próximo passado. O texto modifica 24 artigos da Constituição, modifica 4 artigos dos atos das disposições constitucionais transitórias, acrescenta 7 artigos novos à Constituição Federal e acrescenta 4 aos atos das disposições transitórias. Essas alterações, senhor presidente, mudam significativamente e de forma preocupante a relação entre os entes federados, ou seja, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios. Algumas dessas mudanças podem ter um lado bom, porque atende a algumas demandas históricas do movimento municipalista. O problema é que essas alterações não resolvem os principais problemas dos municípios brasileiros. Das mudanças propostas, senhores senadores e senhoras senadoras, a mais polêmica e complexa é a extinção dos municípios com até 5.000 habitantes que não têm uma arrecadação de impostos municipais superior a 10% da sua receita. Os impostos municipais todos nós conhecemos, que são o IPTU, o ITBI, o ISS, as taxas e por aí vai. Os municípios têm até o dia 30 de 6 de 2023 para se adequarem às exigências da PEC 188. Aqueles que não cumprirem com os requisitos serão compulsoriamente incorporados aos municípios limítrofes, que cumpram com o que determina a PEC 188. No Brasil, senhor presidente, existem 5.568 municípios. Destes 5.568 municípios, 1.252, ou seja, 22,5%, têm menos do que 5.000 habitantes. Desses 2.252, 1.217, ou seja, 97,2%, não atinge o mínimo de 10% de arrecadação própria. Em Santa Catarina, são 110 dos 295 municípios com menos de 5.000 habitantes. Santa Catarina, senhores senadores e senhoras senadoras, vai perder 552.700.000 reais com a extinção de 106 municípios. Municípios esses que não preenchem os requisitos exigidos pela PEC 188, que é aquele de ter no mínimo 10% de arrecadação com relação à sua receita. Os dados da Confederação Nacional dos Municípios, divulgados no dia 6 próximo passado, demonstram claramente a perda de até 7 bilhões de reais de arrecadação pelos municípios brasileiros impactados pela proposta da equipe econômica do governo federal. Conforme estudo, a perda é significativa do Fundo de Participação dos Municípios. Vou pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, mais um pequeno, porque o tema, na minha opinião, é extremamente relevante e como nós temos poucos senadores no plenário, que Vossa Excelência me dê pelo menos mais 5 minutos para mim concluir aqui o meu discurso. No caso de Santa Catarina, senhor presidente, a proposta pode acabar, como eu mencionei, com 106 cidades. Isto representa 35,9% do total dos municípios catarinenses, que serão extintos pela PEC 188, ou que caso ela seja aprovada. Em Santa Catarina, Santa Catarina é o 5º estado que mais perde arrecadação, ficando apenas atrás de
Em primeiro lugar, quem perde mais com a extinção dos municípios brasileiros? Minas Gerais é quem perde mais. Tem uma perda de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Rio Grande do Sul é o segundo estado que mais perde, com cerca de uma perda de 1 bilhão de reais. São Paulo é o terceiro que mais perde, com 996 milhões de reais. O Paraná é o quarto que mais perde, com 682 milhões de reais. E Santa Catarina é o quinto que mais perde, com 652 milhões de reais. Por estas razões, senhor presidente, essa PEC tem que ser analisada com muito critério aqui no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados. Sua aprovação da forma proposta é inaceitável e suas consequências imprevisíveis. O certo disso tudo é que os estados e os municípios não podem ter perdas nas suas respectivas arrecadações de maneira alguma. Eu sou municipalista. Acho que nós todos aqui somos municipalistas. E tenho a responsabilidade, mais que isso, tenho a obrigação de defender o meu estado, o estado de Santa Catarina e os municípios catarinenses. Ainda de acordo com o estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios, a arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios Afetados é de 25 bilhões de reais. Esse valor pode cair para 18 bilhões de reais depois da fusão. A aritmética, senhor presidente, é simples. 25 menos 18, 7. Logo, é o que se menciona a perda que vai ter os municípios brasileiros com a aprovação dessa PEC. Na minha opinião, essa proposta é um equívoco. Ela avalia a sustentabilidade fiscal dos municípios considerando apenas a arrecadação e a população. O estudo aponta ainda que a maioria dos municípios atingidos tem característica rural, portanto, dependentes do agronegócio, e possui baixa capacidade de arrecadação de impostos, independente do nível de eficiência dos seus gestores. Com a PEC 188, perderão receita não somente os municípios, com a PEC 188, perderão receita não somente os 1.217 municípios brasileiros a serem extintos, perderão também os 702 cidades que incorporarão também, portanto, é um jogo de perde-perde. Além disso, a PEC prevê que todas as cidades com menos de 5 mil habitantes e com menos de 10% da sua arrecadação própria em relação à receita total sejam incorporadas aos municípios vizinhos com maior índice de sustentabilidade fiscal. A Confederação Nacional do Município defende que o fundamental seria regular as relações entre as três esferas de governo, definir as suas respectivas competências, alocar os recursos pertinentes e destiná-los para atender às suas demandas. Na contramão da história, a proposta promove perda de 50% da arrecadação dos municípios fundidos. Na verdade, a maioria dessas alterações, além de não resolver os reais problemas da administração dos municípios, é necessário um grande diálogo do poder público com o parlamento e principalmente com a população. Em Santa Catarina, 106 cidades das 1.217, com as suas histórias e com as suas tradições e com as suas cidadanias, serão atingidas. Considero completamente equivocada e subjetiva a medida de se extinguir municípios considerando apenas a arrecadação própria e o número de habitantes. Outra grave dúvida que me vem à mente é saber se os municípios incorporados terão condições de oferecer os serviços públicos de qualidade como saúde, educação, segurança, coleta de lixo, saneamento básico, transporte e infraestrutura. A luta desses municípios menores pela sua emancipação, pela sua independência, se deu fundamentalmente em função da ineficiência das cidades-sedes de oferecerem serviços de qualidade.
Sentiam-se, em muitos casos, abandonados e desassistidos. Com certeza, não, pois os próprios municípios que irão incorporar os menores já sofrem com vários problemas para atender com serviços básicos os seus próprios moradores. E as questões culturais? E a rica história dessa gente? E a sua independência? E a sua cidadania? E os servidores públicos dessas cidades? Como ficariam? Portanto, estabelecer critério para a extinção de municípios de unidades administrativas autônomas em pleno funcionamento, com sua história, com suas vidas, com suas pessoas, com patrimônio cultural e religioso, sem ouvir a população, significa um total desrespeito aos princípios democráticos do Estado de Direito. É inaceitável concordar com as exigências da PEC 188, principalmente quanto à extinção de municípios brasileiros e catarinenses. A PEC terá efeito em 4 milhões de brasileiros espalhados pelo Brasil inteiro. São mais de 4 milhões de brasileiros que possuem raízes culturais, a sua rotina de vida, o seu município de origem, a sua dinâmica própria e, principalmente, porque possui um bem-estar social muitas vezes melhor do que as cidades maiores, as quais serão compulsoriamente incorporadas. Desta forma, senhor presidente, e terminando, isto posto, quero aqui deixar registrado o meu posicionamento de que não será com meu voto, muito menos com a minha voz, que os 106 municípios catarinenses e os 1.217 municípios brasileiros serão extintos ou incorporados. Era isso, senhor presidente. Obrigado.